Por exemplo, teve os caras que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes, eles estão presos. Eles foram presos por 16... Vamos fazer o seguinte, que não mexa com o Alexandre de Moraes. Né? Mas é esse tipo de democracia que tu quer viver? Eu não, hein? Eu também não. Por isso que eu tô falando. Esse é um problema. E o que você vai fazer? Eu vou falar que... Vai votar nulo. Nulo. Não vote nulo, nem no Lula, nem no nulo. Eu vou votar nulo não pra vota, caralho cara. E assim que eu puder eu saio desse país e vou não procurar faz melhor. Isso, cara, não faz. Sabe por quê? Porque senão a gente não consegue virar o jogo. Se você defende tanta liberdade de expressão... Jogo, não. Tô de boa. Eu quero, só me apoia isso aí. Não pode pedir apoio, não me apoia. Eu sou pré-candidato ainda. Tá bom. Vamos mudar um pouco de assunto. Bora. Vai, vamos pra Viva a liberdade, semi-liberdade de expressão. Então. Bem semi. Mas, economia. Bora. O Brasil tem muitas leis que são atrasadas. Os impostos, por exemplo, é a pior coisa que tem. Se você quiser abrir uma empresa, metade dos seus funcionários vão ser contadores, que é para lidar com a carga tributária que você tem, que é ridícula, né? O que você faria, assim, para mudar a questão de impostos? Como você acha que deveria ser uma reforma tributária, por exemplo? Passou uma mini reforma tributária empurrando o Brasil, adiando as decisões para os próximos 10 anos. Tem que fazer um negócio pontual nos 6 primeiros meses de 2023. Como? Você contrata um funcionário por R$ 1.500, aí você tem que pagar mais R$ 1.500 de contribuição por causa daquele funcionário. O maior movimento social do mundo é emprego, não sei se sabe disso. Não tem nada mais poderoso do que gerar um posto de trabalho para a pessoa trabalhar, gerar renda, trazer energia, usar o transporte, pagar a habitação dele, dar comida para a família. O emprego tem esse poder. Uhum. É o maior valor social e o maior direito do trabalhador que existe. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desonerar as empresas para que elas possam crescer. Então se eu tenho 2 funcionários de R$ 1.500, eu pago R$ 3.000 de salário. Na verdade é um pouco mais pelas férias e pelo 13º. Mas vamos arredondar. R$ 1.500 cada um, é 3.000. Eu tenho que pagar 3.000 pro cara e 3.000 pro governo, por causa dos 2. Uhum. Imagina se a gente resolve desonerar essa empresa e falar assim, agora você pode contratar mais um funcionário. Só pensa nisso. A cada 2 funcionários, ao invés de pagar 3.000 de imposto, eu pago 1.500 pros 2, os outros 1.500. Vamos baixar um pouco mais, R$ 1.000, senão não dá para contratar o outro. Baixa para R$ 1.000. Ou seja, ao invés de pagar 1.500, paga 1/3. 1/3 do que eu pago hoje, eu consigo pôr mais um funcionário. Uhum. Aí você fala, cada 2. Sabe quantas pessoas de carteira assinada tem no Brasil hoje? Quase 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Então, de 214, você tem essa quantidade, beira 100 milhões. Essa quantidade de pessoas, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, a cada 2 empregos, arrumar mais um. Eu não estou falando que vai arrumar, mas é uma lógica. Então, só de desonerar isso. Um brasileiro hoje, que ele ganha um salário mínimo, a inflação no dinheiro dele é quase 51%. No dinheiro desse cara. Rico não tem isso. O rico não perde poder de compra, mas o pobre perde. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer algo na economia, que vai ter um ministério disso a partir de 2023, se você não votar nulo, você não pode votar nulo. Vai ter um ministério da empresarização. O que é empresarização? A gente precisa educar a nação a produzir. Produzir o quê? Empreendimentos. Porque empreendimento é emprego, empreendimento é energia, é produto circulando, é serviço circulando, é acesso circulando. Então, quando a gente pega o nosso ensino, aí não tem como falar de economia sem falar de educação, a educação infantil, ela não alfabetiza a criança. No ensino fundamental, começa a pôr pressão na alfabetização e engessar o ensino. Ao invés de desenvolver habilidade no ensino fundamental, eu já fico preparando a pessoa para a grande decisão da vida dela, que é escolher aquela profissão lá da graduação. Você vai num país igual a Austrália, 70% das pessoas não querem faculdade. Aqui no Brasil não tem 20% de diplomados. E a maioria não quer mesmo e não vai mexer com isso. Então, ao invés da gente ficar empurrando e gastando 1,4 trilhão em 10 anos de educação, a gente tinha que abrir vertentes, do 0 a 6 anos, a gente já tinha que estar com essas crianças alfabetizadas. Eu tenho 26 empresas, tá? E eu posso falar algo. Uma delas é a rede de escola infantil. Não faz sentido. É retardar o cérebro da criança, essa grade curricular do Brasil. Então, você tem que alfabetizar. Ao invés de ficar enchendo o saco com esse tanto de matemática, aí alguém fala, mas não sabe. É por isso, porque tem um monte de matemática. Os Estados Unidos não ensinam matemática igual aqui. Uhum. Aqui é 5 formas de matemática. Tinha que ensinar uma de cada vez e fazer o seguinte. Ficar aquele ano inteiro ensinando aquilo. Nós estamos com analfabetismo funcional. Por quê? Porque eu gasto todo o dia de educação para todo mundo chegar numa graduação e quase ninguém chega.
No ensino fundamental, a gente tem que desenvolver habilidade, experimentação na cabeça desses caras. Quando chegar lá no ensino médio, eu não posso dar só a rampa de graduação, eu tenho que abrir 3. Uma é a profissão tradicional, que é a graduação, que você já conhece, aí tem um percurso, né, e tem o mestrado, doutorado e por aí vai. Tem que criar a segunda, que é a virtualização, que são as profissões do futuro, porque se o Brasil não entender sobre esse futuro, a gente vai virar uma naçãozinha de banana. Já estão virando, né? Isso. E a terceira rampa, Monark, tem que ser a da empresarização. Só que a gente tem que ensinar desde o ensino infantil, na grade, o que é ser empreendedor. Empreender não é ter empresa. Empreender é a base para chegar na empresarização. Sim. Se a gente ensinar isso e colocar esse sonho dentro das pessoas, elas não vão ser treinadas. Você formou em alguma coisa? Não. Tá. O cara que formou administração de empresa, ele não foi treinado para ser dono de empresa. Você sabe disso? Imagino. Ele foi treinado para ser um bom gerente de um empresário. Sim, sim. Então a gente não aprende isso naturalmente na nossa cultura. Não aprende em casa, não aprende na igreja, não aprende em ONG, não aprende na escola, não aprende em faculdade, não aprende em lugar nenhum. Qual que é o milagre? De onde que saiu essas 19 milhões de empresas que a gente tem hoje? Você já parou para pensar? São pessoas que tentam na sorte lá e vão quebrando a cara até E conseguir. é por isso que a empresa que é aberta hoje, daqui até o 3º ano, 87% delas fecham. Sim, mas isso é no mundo todo, né? Nunca. Você vai em países desenvolvidos, alguém anota aí para mim, por favor, eu quero essa estatística aí que ele mexeu comigo, no mundo todo. É o seguinte, se não tem empresarização, não tem configuração mental para a pessoa empreender, ela pode até abrir e vai cair. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente fechasse as 19 milhões de empresas, o que aconteceria no Brasil? Muita fome, muita pobreza. Muita fome não, acabava o Estado. Sim. O Estado não gera receita. É verdade, ele só suga parasitamente. Então tá, se ele só suga, o que a gente tem que usar o Estado para fazer se ele é um sugador? Cada vez menos coisa. A gente tem que diminuir o tamanho dele e entregar o governo na mão das pessoas. Então, ao invés do Estado ser gigante, esse gigantismo do Estado, a gente tem que potencializar o Estado para fazer as pessoas prosperarem. Quanto mais gente próspera, menos treta tem no Estado e menos tem necessidade do Estado. Olha que louco. Então, se a gente conseguir abrir nos próximos 10 anos 10 milhões de empresas a mais, porque no Brasil hoje há mais de 1,5 milhão de empresas todo ano. Sim, sim. Só que fecha quase tudo. Tem essas microempresas. Às vezes Não o tem cara problema. no sinal, ele tem uma empresa. Mas não tem problema, é isso que eu quero. Eu quero que todo o Brasil seja doutrinado desde pequeno. Vá abrir sua empresa. Eu sei que um monte de gente não vai abrir. Claro. Tem gente que quer uma estabilidade. Não, eu vou trabalhar aqui e tal. Tem 12 milhões de funcionários públicos. Eles não querem empreender. E tem um monte de limitação na legislação em relação a isso. Mas o que eu quero de verdade é que nos próximos 4 anos a gente tenha, ao invés de ter 19 milhões de empresas, a gente consiga sustentar as que estão sendo abertas, esse ponto 1,5 milha, e a gente abrir mais 4, 5 milhões de empresas em 4 anos, a mais. Cara, uma empresa aberta é 2 empregos, no mínimo. Uma empresa mediana é 5. Uma empresa que já tem um porte maior, 10 empregos. A super empresa é 100, 200, 500, 1.000 empregos. Só que é o seguinte, se a gente fizer isso, a gente potencializa a economia. Aí o que a gente faz? Vamos baixar imposto? Para baixar imposto e resolver na economia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformar administrativamente o Estado. Eu vou te dar exemplo claro, para não ficar parecendo aquelas balelas de politiqueiro. Você vai numa cidade onde tem 100 mil habitantes. Lá tem Justiça do Trabalho, Justiça não sei das quantas, Justiça disso, Justiça daquilo, só prédio. Imagina um tanto de prédio. A gente pode pegar a Justiça do Trabalho e criar uma fusão dela com a Justiça Federal. Então a gente, por exemplo, no Brasil é o único que tem. Eu não sou contra, mas eu sou a favor da reforma administrativa. No Brasil não precisaria de justiça eleitoral. No fora do mundo não tem isso. Não tem. Então, numa reforma dessa, você junta a justiça eleitoral, que é o TRE nos estados, com a justiça comum. Você pega do trabalho e junta com a justiça federal. Sabe o que você faz? Ao invés de você ter 7 prédios, falando só do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo, é o nosso. Ao invés de a gente ter essa gama de coisas, a gente junta, faz fusões, igual no mundo dos negócios. No mundo privado é assim. Você faz fusões, potencializa aquilo e gasta menos dinheiro. O que o povo ganha com isso? Menos imposto. Porque o nível de endividamento do Brasil chega a quase 80% interno. A gente não tem dívida externa mais. Tem uma antecipação de capital lá de 360 bi de dólar. Só que internamente a gente deve quase 4 trilhões. E a arrecadação do Estado é 4,7 trilhões, imagina. Qual que é o problema da economia? Sufocamento. A gente tem uma empresa de energia. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks.
agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.